dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do Zero até a Psicogeriatria. O meu nome é Ana Flávia e eu vou estar acompanhando vocês nessa jornada para que vocês consigam dominar os assuntos em psicogeriatria e poder manejar os pacientes de vocês com maior facilidade, me ajudando muito mais gente. Hoje, a gente finalmente vai falar dessa aula que é tão esperada por vocês, que é justamente a aula sobre doença e demência de Alzheimer. Inclusive, daqui a pouco já vamos ver qual que é a diferença. Por que às vezes a gente fala em doença e às vezes a gente fala em demência? Antes disso, eu queria deixar só bem claro o que a gente não vai discutir hoje. A gente não vai discutir o conceito de declínio cognitivo subjetivo, envelhecimento normal, nem de CCL e nem de demência. Isso porque são as duas aulas anteriores. Também a gente não vai discutir o que é a diferença do tratamento da demência de Alzheimer. A gente não vai ver isso porque existe o tópico de psicofarmacologia, que é onde a gente fala mais aprofundado, inclusive essas aulas já estão disponíveis para quem quiser assistir, sobre como que a gente vai manejar esse tratamento. Se vocês estiverem prontos, vamos lá? E eu gostaria simplesmente de começar já falando dessa grande pergunta: qual que é a diferença da doença de Alzheimer e da demência de Alzheimer? Esse gráfico eu tirei de um artigo que eu vou deixar disponível para vocês vão ter acesso a ele na íntegra, mas ele é um gráfico que mostra pra gente a evolução da fisiopatologia, que a gente conhece até o presente momento, e da clínica no tempo. Quero começar chamando a atenção para vocês sobre essa fase, que é a fase demencial, que tá bem aqui no final do gráfico, assim, só para vocês verem aqui, logo em cima de mim. Tá vendo? Essa fase é a fase pela qual a gente vai conversar hoje um pouco mais a fundo, que é a fase da demência de Alzheimer. Mas ela é o momento final, ela é o momento em que você já tem toda esse acúmulo de fisiopatologia acontecendo ao longo dos anos e a gente vê o fenótipo final, a gente vê o resultado disso tudo, que é na forma de uma demência, de uma perda de funcionalidade. Antes disso, nós temos o estágio do CCL, que aqui está mais ou menos representado pelo que eles chamam de demência de Alzheimer prodrômica. E tem muito antes mesmo de você ter CCL e qualquer queixa de memória, você já começa a ter a fisiopatologia. Então prestem atenção nesse primeiro pedaço do gráfico, nessa primeira quase que metade, que mostra pra gente a evolução da doença ao longo das épocas no período que a gente chama de pré-clínico. Décadas antes de você ter a primeira queixa de memória, você começa a perceber já um acúmulo de proteína amiloide tanto no PET scan quanto no líquor. Eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Já começamos a ter alterações de sináptica, disfunção sináptica. Já começamos a ter acúmulo de proteína tal, causando, ou pelo menos representando aí uma injúria neuronal, para só depois a gente começar a ter problema de cognição e, propriamente dito, o problema de funcionalidade. A doença de Alzheimer, ela é um contínuo de décadas antes mesmo de você ter os primeiros sintomas. Ela vai passar a ser demência a partir do momento em que há o diagnóstico de síndrome demencial, que a gente viu na aula passada, que nada mais é quando que a gente começa a ter a perda de funcionalidade no nosso paciente. Mas a doença de Alzheimer, ela é muito anterior a isso. E ela é um quadro muito exuberante. Dito isso, guardem bem na memória de vocês esse gráfico, deem uma olhada no artigo depois que vai estar aqui nas referências, porque esse conceito ele é importantíssimo para a gente entender depois, no futuro, como que é essa questão de prevenção de demências. A gente vai falar disso bem mais para frente, mas é aqui que a gente já começa a ter noção que o Alzheimer, ele começa muito, muito antes mesmo de você ter qualquer sintoma. E que talvez a melhor fase para a intervenção seja justamente nessa fase sem sintoma nenhum. Passando para frente. Queria mostrar para vocês um pouquinho de fisiopatologia. Se vocês estiverem olhando aqui em cima, nós temos as placas senis. O que são as placas senis? Elas são os acúmulos da proteína de beta-amiloide vista no microscópio no paciente depois da morte dele, ou seja, em estudos de necrópsia. Essas placas senis, elas foram descritas logo no primeiro caso conhecido por Alzheimer, que a gente vai ver dali a pouco, que é da Gusch-Deter, que foi descrita pelo próprio Alois Alzheimer. Sim, Alois Alzheimer é uma pessoa, Alzheimer é o nome do psiquiatra que descreveu a doença de Alzheimer pela primeira vez. Essas placas senis, elas representam esse depósito de proteína beta-amiloide, que até onde a gente conhece é uma das principais, pelo menos a principal causa esclarecida da demência de Alzheimer.
Ainda hoje, vocês devem ter visto isso na aula ali quando a gente estava falando dos imunobiológicos, que a gente não tem certeza absoluta se essa é de fato a fisiopatologia do Alzheimer. Mas a gente desconfia fortemente que tem uma relação, porque é muito claro em pessoas com Alzheimer, nós temos muito depósito de proteína beta-amiloide. E as imunoterapias que têm foco em beta-amiloide ajudam um tanto também com a demência de Alzheimer. Elas melhoram o sintoma, elas diminuem a progressão da doença um pouco. Então a gente sabe que isso faz parte da fisiopatologia, mas já vou deixar avisado para vocês que ela não é 100% da fisiopatologia. A gente já entendeu que tem mais, que o buraco está um pouco mais embaixo do que isso. Passando aqui para baixo, vou até me esconder para vocês poderem ver, gostaria de deixar para vocês também claro sobre o que são as alterações neurofibrilares, né, os emaranhados neurofibrilares. Eles são um depósito de proteína tau. A gente vai ver que a proteína tau, ela não é uma proteína que se acumula somente no Alzheimer. Ela se acumula também principalmente nas demências que são mais frontotemporais, as degenerações temporais degeneração lobários frontotemporais, desculpa, enrolou a língua aqui. E essas degenerações e o Alzheimer têm isso em comum, esse depósito de proteína tau. Lembrando para vocês, o depósito de placa senil, ele é extraneuronal, ou seja, os neurônios eles estão ao redor e as placas elas ficam no tecido entre os neurônios. Já a proteína tau, ela vai se depositar dentro do neurônio. Então, essas alterações neurofibrilares, essas alterações, né, que quando você tem essa hiperfosforilização das proteínas tau, os microtúbulos do neurônio, eles não se organizam direito, por isso que formam esses emaranhados, eles ficam dentro da célula, dentro do neurônio. E dá essa impressãozinha, assim, desse neurônio que já perde o formato normal dele, fica meio nesse formato de cometa. O neurônio não afetado, como vocês podem ver aqui, tem um ou outro não afetado nessa imagem, ele é bem redondinho, bem bonitinho. Mas aqui você vê que ele perde completamente a morfologia dele quando você tem essas alterações neurofibrilares. Gente, só mais um adendo. Lembrando que esse site que eu estou mostrando para vocês, essas figuras, elas são do site de anatomia patológica da Unicamp, que é um site muito bacana para quando vocês precisarem pesquisar, estudar ou montar aula e precisarem de alguma coisa de fisiopatologia. Tá aqui embaixo o endereço, mas ele também está linkado nas referências, só para vocês saberem que eu gosto muito desse site e que se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre como que é a parte anatopatológica disso, que os nossos colegas acabam fazendo, a gente como clínico nem tanto, é muito bacana a página deles em relação à demência de Alzheimer. Dá uma olhadinha lá depois, viu? Vamos prosseguir então, porque agora chegou a hora da gente falar de história. E eu queria apresentar para vocês o Sr. Alois Alzheimer. Alois Alzheimer, ele foi um psiquiatra que ele foi nascido na década de 1880, e faleceu ali aos 51 anos. Então, ali no começo do século passado. Alois Alzheimer, ele não, como que eu posso dizer assim, ele não descreveu 100% a doença. Ele não trouxe pra gente perfeitamente a Alzheimer como a gente conhece hoje. O que ele fez? Ele fez um relato de caso. E o relato de caso que ele descreveu foi dessa paciente, Auguste Deter. Auguste Deter foi uma paciente que foi internada em 1901 no hospital psiquiátrico com um quadro de sintomas neuropsiquiátricos que incluíam delírios amnésicos, né? Achar que estava sendo roubada, incluíam perda cognitiva importante, que progressivamente foi evoluindo até a sua morte em 1905. Ela é o primeiro caso descrito de uma doença de Alzheimer. E o Alzheimer não só descreveu sobre isso, mas depois da morte dela ali em 1905, ele também fez um estudo de autópsia do cérebro dela e descobriu as placas senis. Então, Alois Alzheimer, ele ganhou o crédito, ele ganhou o nome da doença, não só porque ele foi o primeiro a descrever a doença de Alzheimer, pelo menos do jeito que a gente conhece hoje, mas também porque ele teve um rigor científico de procurar a causa depois. Então, até hoje, o que é elogiado no Alois Alzheimer não foi só a perspicácia dele em perceber que o quadro não era um quadro tão habitual, mas também porque ele teve esse cuidado de tentar descobrir o que aconteceu. E acabou descobrindo o que a gente sabe que é hoje a demência de Alzheimer. Depois a gente foi estudar sobre doença de Alzheimer, né? Mas na época ele conseguiu descrever o primeiro caso de demência de Alzheimer que a gente conhece. E eu quero que vocês lembrem disso, porque eu preciso que vocês lembrem também qual que é a maior causa de demência no mundo.
Eu quero que vocês peguem um papelzinho e escrevam rapidinho. Eu vou dar uns segundinhos para vocês. Pegaram o papel? Já escreveram? Que vai ter mais pergunta dessa. Perfeito. A maior causa de demência do mundo é Alzheimer. A demência mais prevalente no mundo inteiro é a demência de Alzheimer. E qual será que é a causa de maior demência pré-senil? Porque a gente viu que Alzheimer é a maior causa de demência em pessoas mais idosas de uma maneira geral. Mas a maior causa de demência pré-senil é Alzheimer. Anotem do lado de vocês. E qual que vai ser a maior causa de demência no Brasil, então? Já que no mundo é Alzheimer, mesmo para pessoas jovens ou pessoas idosas. Alzheimer. Aqui eu queria fazer um adendo. Porque aqui a gente vai ter um pouquinho de discussão. O Brasil, ele é um país que tem uma taxa muito alta de demência vascular. Nós temos mais ou menos uma epidemiologia de que é tão comum você ter uma demência de Alzheimer pura, quanto você ter um quadro de demência misto. No Brasil é muito frequente você ter a demência de Alzheimer com a demência vascular. Você ter as duas etiologias causando a síndrome demencial. Então aqui no Brasil, ainda a resposta certa, se alguém for perguntar, se vocês forem escrever, se vocês estiverem num quiz, num bar, qualquer coisa, a resposta certa ainda é o Alzheimer. Mas só para vocês saberem que também existe argumentos o bastante para quem diz que na verdade no Brasil a principal causa é a mista. Porque de fato, se você for considerar a incidência das duas juntos, é quase tão ou mais prevalente, depende um pouquinho da região que você está estudando, do que o Alzheimer puro. Mas se você for pensar em momentos separados, o Alzheimer ainda é o mais prevalente se for comparado com todos os outros. E qual que vai ser a etiologia de demência que sempre vai ser o seu diagnóstico diferencial? Escrevam com essa caneta do lado de vocês. Escreveram? Responderam com sinceridade? Exato, Alzheimer. Sempre vai estar entre os diagnósticos diferenciais de vocês, Alzheimer. Parecer um paciente com quadro demencial, vocês vão pensar, isso pode ser um Alzheimer também? Pode ser uma variante não típica? Eu já vou explicar para vocês por que Alzheimer ele é tão prevalente e ele sempre vai estar, independente da apresentação. Mas gravem por enquanto, sempre que vocês estiverem estudando um paciente com síndrome demencial, entre as hipóteses diagnósticas prováveis, você sempre tem que estar atento se isso não é uma demência de Alzheimer. Vamos falar de epidemiologia básica propriamente dito. É uma doença que acomete mais mulheres, é mais prevalente com o avanço da idade, e atualmente, na verdade, esses dados já são um pouco antigos, são de 4 anos atrás, tem 40 milhões de pessoas no mundo com esse diagnóstico, essa é a prevalência. Só que esse número deve dobrar ou triplicar até 2050. Então, em 3 décadas, é pra gente ter um número muito grande de pessoas acometidas por demência de Alzheimer. Isso dos casos diagnosticados, né? Porque a gente também vai ver no futuro o problema que é o subdiagnóstico de Alzheimer. Vamos pensar no quadro clínico típico, então. Geralmente, a gente vai ter um paciente que vai ter um acometimento amnésico. Então, a principal queixa vai ser de memória episódica. Se você ainda se confunde um pouquinho com esse termo, o que é uma queixa de memória episódica, o que é uma queixa de atenção, vai lá para as aulas de avaliação cognitiva. A gente já está com a aula de como avaliar memória episódica desde a semana passada disponível. E você pode também ter acometimentos secundários. Dos mais comuns, mesmo dentro do quadro típico, somado com o acometimento amnésico, são os acometimentos de funções frontais, principalmente atenção e função executiva, e parietais, visoespacial. E também temos muito comumente os sintomas neuropsiquiátricos. A gente tem uma prevalência muito alta em CCL, de sintomas neuropsiquiátricos, mas em demência também. E aqui a gente inclui nesses estudos também sintomas como sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Então não precisa ser só sintomas, por exemplo, uma psicose, um delírio de roubo, uma coisa assim pra gente considerar como BPCD, não. Aqui, o Alzheimer pode ser uma das causas de vários outros tipos de sintomas psiquiátricos que a gente vai ver na sequência. E se a gente for pensar num quadro de clínico atípico, uma coisa que, assim, ainda é Alzheimer, mas não tem a cara do Alzheimer. Isso vai acontecer quando outra função cognitiva for dominante. Prestem bastante atenção nessa tabela e se vocês puderem ir anotando junto comigo, ela é bacana porque agora a gente vai conhecer as variantes dos quadros atípicos. Como eu falei para vocês, o quadro típico é o acometimento mesial temporal ou campo cognitivo de memória episódica. Calma aí que a gente já vai falar da parte de ressonância. Também temos uma variante que é menos comum, que é a variante biparietal.
que é uma variante no qual a principal alteração vai ser, na verdade, uma apraxia de membros. Então, o campo acometido vai ser um campo de praxia. Temos também uma variante logopênica, que é um tanto quanto mais comum essa, que ela vai pregar principalmente a capacidade de nomeação de palavras. Quando isso está prejudicado, essa capacidade a gente chama de anomia, mas que ela também vai se mostrar na testagem com uma dificuldade de repetição de frases. Teremos também a variante posterior, que é basicamente o acometimento visoespacial mais importante, e também a variante frontal. E na variante frontal, o mais comum vão ser acometimento de funções frontais. E aquilo que a gente viu nas aulas de avaliação cognitiva. Pode ser, por exemplo, função executiva, pode ser atenção, pode ser abstração, controle inibitório, qualquer função que fique na parte da frente da cabeça. E essa última faz um diagnóstico muito difícil, um diagnóstico diferencial, às vezes quase impossível de se fazer, que é o diagnóstico diferencial com DFT. Quando a gente vai falando sobre DFT, eu vou mostrar para vocês um artigo que ousou tentar fazer essa diferenciação. Mas agora o que eu quero que vocês decorem mesmo, decorem não, né? Mas que vocês entendam um pouco melhor, é que existe uma forma típica muito mais prevalente do que as outras, que é a forma que pega a parte amnésica, que tem esse campo cognitivo de memória episódica como mais importante, e que tipicamente vai ter mais acometimento mesial temporal, mas que existem outras regiões que podem ser afetadas, inclusive antes mesmo de você começar a ter alterações de memória episódica, e que ainda assim é Alzheimer, e que ainda assim teria o benefício do mesmo tratamento do que a variante típica. Então, vocês vão ver como que isso acaba ficando um pouquinho difícil quando a gente fala entre DFT e DA frontal, porque... isso eu não vou contar spoiler pra vocês não, mas eu prometo pra vocês que essa hora vai chegar. Vamos pular direto e falar então dos fatores de risco. Já temos aqui o quadro de clínica atípico e quais são os fatores de risco genéticos para a doença de Alzheimer. Principalmente a mutação da APOE. A APOE, variante 4, principalmente quando os dois alelos são mutados com 4, tem uma chance de desenvolver Alzheimer muito, muito maior. É um fator de risco perigoso para Alzheimer em qualquer faixa etária. Nós temos também outros genes que são relacionados, mas que são relacionados mais com o Alzheimer pré-senil, como por exemplo o APP, o PSEN1 e o PSEN2. Isso daqui eu deixo para vocês, não que a gente use muito na prática clínica, eu nunca pedi pesquisa de APOE para ninguém. Talvez tenha pedido, mas acho que não. Só que eu acho que isso aqui é importante porque cai bastante em prova. Então, se você está pensando em fazer prova de título, ou se você quer fazer prova de residência para R4, saber isso daqui é muito interessante. Então, lembre, a APOE 4 é para qualquer Alzheimer no geral, e as 3 de baixo, APP, PSEN1 e PSEN2, elas são fatores genéticos linkados com Alzheimer pré-senil, que aí sim tem um fator genético, uma carga genética muito importante, muito mais do que o Alzheimer depois dos 65 anos de idade. Tá aqui tudo bem? Porque a gente vai falar agora de uma coisa bem importante também, que são os fatores de risco das coisas que a gente consegue modificar. O principal fator de risco para Alzheimer é a baixa escolaridade. E isso é um problema por quê? Porque isso é uma coisa que a gente consegue manejar melhor no paciente quando ele ainda é criança. Então, você incentivar a escolaridade da população, você fazer com que as pessoas tenham lá todo mundo chegue até o ensino médio, seja, todo mundo tenha essa oportunidade de estudo, é você prevenir lá no futuro, 5, 6, 7 décadas depois, que a pessoa venha a desenvolver demência. E pro Alzheimer, quanto mais você usa o seu cérebro, quanto mais você aprende, menos chance você tem de desenvolver Alzheimer. Eu às vezes brinco com os meus residentes, quanto mais coisa você cria na tua cabeça, quanto mais conexão, quanto mais neurônio você tiver para queimar, mais vai demorar para o Alzheimer começar a conseguir pegar você. E isso, para os nossos pacientes mais idosos, às vezes é bacana a gente fazer a orientação de vamos fazer uma prevenção de fator de risco. Você tem ali seus 4, 8 anos de escolaridade, não tem como mudar isso, mas a gente pode colocar você para aprender coisas novas. Aprender uma língua, um instrumento musical. Então, são fatores de risco que, apesar de ser muito mais eficaz, se modificado na primeira infância, ali na criança, no adolescente, ele ainda assim dá para fazer alguma coisa depois que o paciente está idoso. O segundo fator de risco que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão do próprio sedentarismo, do sobrepeso, alimentação pouco saudável, consumo de comidas ultraprocessadas, que são coisas relacionadas também a uma maior incidência de Alzheimer populacional. E também, por último, mas não menos importante, um fator de risco que é muito importante a gente controlar
e que de fato está relacionado com o aumento de Alzheimer, é aquele paciente com fatores de risco cardiovasculares, metabólicos, apneia obstrutiva do sono, que não faz o tratamento, que não faz o controle da sua comorbidade e que não é bem aderente a esse tratamento. Esse paciente também tem um risco muito maior de desenvolver Alzheimer. Então esse slide aqui, ele é belíssimo e ele é muito importante também já por conta disso. Porque aqui você já começa orientando o seu paciente. Aqui você já começa falando para ele: seu paciente, você precisa começar a aprender mais coisas, você precisa aprender um curso de língua, você precisa fazer alguma coisa diferente, aprender computação de repente. Você precisa sair dessa vida de sedentarismo, você precisa parar de comer alimentos ultraprocessados, mudar para uma dieta que seja uma dieta mais condizente, né? A gente tem a dieta do Mediterrâneo muito famosa na prevenção do Alzheimer também. E também é aqui que a gente, como médico principalmente, tem a influência de fazer o tratamento de comorbidades, que a princípio teu paciente vai achar bem nada a ver, porque como que um psiquiatra está tratando minha pressão para prevenir uma demência lá no futuro, mas que pra gente é importante quando a gente vai imaginar o paciente dele 10, 20 anos. E é importante psicoeducar o paciente sobre isso, porque isso de fato dá para fazer com certa facilidade, baixo custo e também com uma eficácia bacana. Então são as orientações de fator de risco ambientais modificáveis que vocês podem trabalhar com o paciente de vocês e que é importante que vocês saibam de cor e que vocês trabalhem para convencer o paciente de vocês a mudar. A gente vai falar lá para frente um pouquinho sobre essa questão das mudanças de mudança de risco, como orientar familiares de pacientes com Alzheimer também. A gente vai ter uma aula bônus sobre isso. Mas a princípio, esse é um slide que eu quero que vocês guardem na cabeça. Quais são os fatores de risco e como que eu posso intervir no meu paciente antes mesmo de pensar, sonhar em farmacologia. Isso daqui faz parte do diagnóstico e também faz parte do tratamento. Bom, tá aqui tudo bem? Temos um pouquinho mais. Além disso, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Primeiro, o diagnóstico de demência é um diagnóstico clínico. Ou seja, não depende de exame de imagem, não depende de exame laboratorial, não depende nem mesmo de testagem. Quem faz diagnóstico de demência é o médico, é o psiquiatra. A gente faz esse diagnóstico, o neurologista, o geriatra. Não é um diagnóstico para demência de Alzheimer que dependa de nenhum outro exame. Mas, claro, a gente vai usar coisas para nos ajudar, né? Principalmente a neuroimagem, seja ela estrutural ou seja ela funcional. Antes da gente passar e falar propriamente dito de ressonância, que eu acho que eu até vou cortar para a segunda parte já da aula, justamente para não cansar tanto vocês agora, eu queria explicar um pouco o conceito do que é uma classificação ATN. E não, vocês não estão ficando loucos, eu sei que é uma classificação que a gente usa bastante do câncer, mas a classificação ATN, a gente empresta os termos para a gente tentar localizar qual que é o achado que o nosso paciente apresenta, que fala mais a favor que ele tenha Alzheimer ou que ele não tenha. Agora, nessa aula de hoje, eu só vou explicar o que é classificação e na aula que vem eu vou falar qual que é a probabilidade que isso se traduza numa demência de Alzheimer. Mas vamos começar. Respirem fundo, gente, vocês estão indo super bem. O A pra gente aqui quer dizer beta-amiloide. O T, taupatia. E o N, neurodegeneração. Então, essa é a nossa classificação de ATN. A de beta-amiloide. Esse beta-amiloide que foi identificado no seu paciente ou por um PET scan com marcador amiloide ou através do biomarcador licórico. T de taupatia, que vai mostrar um PET scan com marcador tau ou através de um biomarcador licórico. E aqui, quando a gente fala de T do ATN, é o tau fosforilado, tá bom? Não é o tau total. E N, de neurodegeneração, que ele vai se mostrar pra gente através de um PET scan ou SPECT, né? Que são os exames de imagem funcional, da própria ressonância ou tomografia, e também de alteração de biomarcador. E aqui, como marcador de neurodegeneração, entra a proteína tau total. Eu devo ter dado um choque na cabeça de vocês. Calma. Vamos pensar que essa classificação ATN, ela é uma tentativa de tentar fazer com que a gente tenha um diagnóstico, entre aspas, com mais critérios de biomarcador, mais critérios científicos. Ele é usado para pesquisa, mas eu já vou deixar explicado para vocês, enquanto vocês tomam um cafezinho e esperam para assistir a próxima aula, porque essa classificação ATN, ela tem sido cada vez mais usada para a gente tentar fazer um diagnóstico um tanto quanto mais laboratorial, mas também porque ela também é muito útil para a gente entender depois os tratamentos. Quando vocês forem ver a aula lá dos biomarcadores, vocês vão entender um pouquinho melhor da onde que sai cada um desses.
Também vamos ver logo mais na próxima aula sobre o meu marcador da proteína, como que a gente vai ver esses biomarcadores, né? O que é o biomarcador licórico, o que é o PET-scan e o SPECT. Eu vou ficar esperando vocês então para a próxima aula, que é a aula de demência de Alzheimer. Tomem um cafezinho de vocês, esperem um pouco, dê uma olhada nas outras aulas, que nos próximos dias vocês já vão ter disponíveis também a parte 2, no qual a gente vai falar mais desse diagnóstico, baseando um pouco na TN de uma forma didática. Vocês não precisam disso para fazer diagnóstico em consultório, mas para que didaticamente vocês consigam entender como que é esse diagnóstico laboratorial e de imagem. Gente, eu fico muito feliz de ter passado com vocês esse momento, espero que vocês tenham aprendido. Deixem as dúvidas aí embaixo, aproveitem os artigos e qualquer coisa, entre em contato com a gente ou nos comentários ou eu fico esperando o e-mail de vocês. Tchau, tchau, pessoal!